Bem, vamos à nossa terceira aula. Você que está chegando hoje ou que chegou depois do início, hoje vamos tratar do nosso tema dentro do crescimento espiritual. Hoje nós falaremos dos meios de crescimento. Mas antes da gente começar a segunda aula, eu quero dar rapidinho uma retrospectiva da aula anterior, para te situar. O assunto na semana passada, nós iniciamos falando dos meios que Deus nos deixou para o nosso crescimento espiritual. E nós tratamos de dois meios. Quais foram eles? O Espírito Santo e o segundo, as Escrituras. Não precisa ter medo de falar, não, irmãos. Estamos todos em família aqui. Fala, participe, sem problema. Então, na aula anterior, iniciamos falando dos meios de crescimento. Ou seja, quais são os mecanismos, quais são os instrumentos que Deus nos deixou para poder nos fazer crescer. Os irmãos já pensaram como que Deus é sábio e misericordioso? Além dele, todos os três estão ligados? Pedro, estão ligados os três? Não, né? Então vai refrescar daqui a pouquinho. Deus envia seu Filho, nos salva, e depois Ele envia o seu Espírito para poder viabilizar o nosso crescimento espiritual. E os irmãos viram que esses dois meios, o primeiro como o Espírito Santo, e o segundo que é a Palavra de Deus, que é um instrumento que o Espírito Santo usa para poder aplicar ela no nosso coração, para aí nos fazer crescer. Então, é fundamental que você entenda isso, que nós temos esses meios de crescimento que Deus nos deixou, o seu Espírito e a sua Palavra. Nós falamos que essa obra que o Espírito Santo faz na nossa vida começa aonde? Quando que começa essa obra? Na regeneração. Quando nós nascemos de novo, inicia esse processo que é o nosso processo de crescimento espiritual, que também é chamado de pontinho, pontinho, pontinho. Complete a resposta aí. Santificação. Isso. Quando eu faço essa revisão, eu te ajudo a fixar o conhecimento que nós trabalhamos na aula anterior e desperto o seu cérebro para essa aula de hoje. Depois nós falamos que essa obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, ela tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Ele produz no nosso coração essa obra santificadora. E por que ele faz isso? Com qual objetivo ele faz isso? Exatamente. Vocês concordam com o que a Márcia falou? O objetivo da obra do Espírito é nos deixar o quê? Parecidos com Cristo. Esse é o propósito. Inclusive, nós colocamos aqui alguns textos bíblicos mostrando essa realidade. Então, dá uma olhadinha para o seu irmão aí. Vê se ele está parecido com Jesus. Só que não é nessa aparência. Não é fisicamente, não é exteriormente que nós nos parecemos com Cristo. E inclusive, nós colocamos uma lista que as Escrituras apresentam, né? Tanto de 2 Pedro quanto de
Gálatas 5, uma lista de qualidades que eram encontradas em Cristo e que o Espírito Santo quer trabalhar no nosso coração para nos ajudar a desenvolver essas qualidades. E eu queria que um adolescente bem aplicado me dissesse 3 qualidades dessa. Primeira, só vale adolescente. Maria Eduarda, Maria Clara, Braia, Gabriel, 3 qualidades. Ó. Na lista de Gálatas tem 9, depois na lista de 1 Pedro tem mais 3 qualidades só. Isso, exatamente. São isso que a Bíblia chama de fruto de Espírito, são essas qualidades que Deus quer, através do seu Espírito. Amor, muito bem. Benignidade. Paciência também, pode falar. Obediência, pode falar mais. Domínio próprio. Nossa. Longanimidade. É só você olhar para você mesmo que você lembra dessas qualidades todas. É aquela lista maravilhosa que está lá em Gálatas 5, a partir do verso 22. Aí, por último, nós falamos que a santificação ela é um Isso significa dizer que ela acontece de uma vez só e acabou, certo ou errado? Errado. Ela dura assim uma base de 40 anos na vida do crente. Não. Então você está atento. É um processo que dura a vida toda. Você pode, o irmão mais idoso que estiver aqui, ou o irmão mais novo que estiver aqui, ele está nesse processo, que só vai terminar, exatamente, a nossa vida inteira a gente vai ficar nesse processo. Por último, nós falamos, aí passamos para o segundo momento da nossa aula, onde falamos do segundo meio, que é as Escrituras Sagradas. E como nós podemos nos sujeitar, como nós podemos nos colocar sob a influência da Escritura, para que as Escrituras, então, nos faça crescer espiritualmente. Colocamos na aula anterior quatro formas que nós temos para nos colocar à disposição dessa influência das Escrituras. Quem lembra? Quem lembra de uma? Como que as Escrituras trabalham na nossa vida? A primeira está acontecendo aqui hoje, através do ensino de outras pessoas. Quando nós recebemos as Escrituras através do ensino das outras pessoas, nós estamos sujeitos a essa obra do Espírito, através do ensino que está acontecendo, através dos mestres, através dos pastores, através de alguém que está aconselhando a nós. Inclusive, falamos até do exemplo, a leitura de um livro. Quando você lê um livro, você está aprendendo através de outra pessoa, que foi aquele que escreveu aquele livro. Depois falamos e a segunda maneira é nós termos um programa de leitura constante das Escrituras. Depois falamos que não basta ler a Escritura. Quando eu leio as Escrituras, eu tenho um panorama da obra de Deus. Eu tenho, assim, uma amplitude. Agora, o crente pode ler a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele vai ter um panorama das Escrituras. Ele vai ter amplitude.
mas nós só teremos profundidade quando nós partirmos para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Estudar. Existe diferença entre ler e estudar, João? Muita diferença. Quando você lê, você apenas toma conhecimento dos fatos bíblicos. Agora, quando você estuda, aí a coisa fica diferente. Você vai ver, nossa, que riqueza. Pode ser um salmo muito conhecido como o Salmo 23. Se você parar para estudar o Salmo 23, você vai ver a riqueza do Salmo 23. Ano passado nós pregamos sobre o Salmo 23. E quarta-feira, acho que foi quarta-feira atrasada, eu preguei aqui sobre o Salmo retrasada, né? O Salmo 23. E essa segunda vez que eu preguei, eu aprendi mais coisas do que na primeira vez que eu preguei. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre a riqueza do texto bíblico. Por isso que a leitura é o primeiro contato. Mas a profundidade só acontece quando a gente para poder estudar as Escrituras. E eu creio que eu já dei para vocês o segredo, então. O segredo para sair da superficialidade espiritual é exatamente nós gastarmos tempo estudando as Escrituras. Porque se nós não gastarmos esse tempo, nós estamos impedindo que a obra do Espírito avance no nosso coração. Alguém acha que o Espírito Santo tem outro instrumento para trabalhar fora das Escrituras? Alguém acha que ele tem outro instrumento para trabalhar fora da Escritura? Pela própria Bíblia, o instrumento que ele tem é a própria palavra que ele inspirou. Santos irmãos, se o instrumento que ele tem é só esse, significa dizer que nós, como cristãos, então, temos que estar muito atentos para o nosso compromisso de sermos transformados por esse poder das Escrituras. E aí a gente entra na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre outros meios que o Espírito usa, que Deus nos deixou para promover o nosso crescimento. E aí você pode pegar então o seu roteiro de hoje e abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e vamos chegar agora na nossa terceira aula. E hoje eu vou falar de 3 meios de crescimento. Na sequência dos 2, vamos falar, repita comigo, renovação da mente. Vamos falar da responsabilidade dependente. E vamos falar da importância da comunhão. Esses três pontos que nós vamos tratar na nossa aula de hoje, certamente não vou conseguir concluir tudo, por isso que você tem a apostila para você ler em casa, vou pular algumas coisas, mas eu pretendo falar com vocês hoje sobre a renovação da mente, sobre responsabilidade e dependência e sobre a importância da comunhão. Olha para mim. Esses 3 pontos, esses 3 meios que eu falei aqui, eles são usados por Deus, através do seu Espírito, para poder nos fazer crescer espiritualmente. Então, vamos começar do primeiro, Romanos capítulo 12. Leia para mim, Caio, verso 1 e 2.
Romanos 12, 1 a 2. Ao som do Caio aí. Chegou não? Então, enquanto o Pedro libera o som dele, eu vou ler. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Juntos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para a sua apostila. Qual o primeiro ponto que eu coloquei? Aí depois o segundo. Qual a importância da renovação da mente? Se só viveremos como cristãos, se aprendermos a pensar como cristãos. É impossível uma pessoa agir como cristão, como discípulo de Jesus, se ele ainda não aprendeu a pensar como cristão. E isso explica porque muitas pessoas dentro de nossas igrejas ainda têm um comportamento, atitudes tão longe do cristianismo. Porque a sua mente ainda não é uma mente cristã. Só agiremos como cristãos se a nossa mente for transformada. E aí sim, as nossas atitudes, os nossos afetos, os nossos comportamentos, eles seguirão o padrão do nosso pensamento. A Bíblia ela mostra a importância desse processo que Paulo chamou aqui de renovação da mente. Eu só vou ler outras referências aqui, só para te mostrar rapidinho. Colossenses capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. E depois um texto que nós falamos dele na semana passada, Jeremias 31, versículo 33. Pode ler então, Caio, o primeiro? Colossenses 3, 1 e 2. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não mais que são aqui da terra. Você observou aí o verso de número 2, a primeira palavrinha que Paulo usa aí? Como é que é essa palavra? Pensar é um exercício da mente, certo. Segundo, Jeremias 31, verso 33. Foi o texto, inclusive, que nós trabalhamos na semana passada. E eu quero voltar nele para te mostrar, dentre muitas referências que nós temos, irmãos, mostrando qual é a importância da renovação da nossa mente. Jeremias 31, 33, pode ler. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei... Aonde? Na mente. Na mente. Acontece o que na mente? Lhes imprimirei as minhas leis,
também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós não temos tempo de falarmos os muitos textos que existem. Inclusive, depois, eu tenho um roteiro de uma pregação que eu abordei esse tema, a renovação da mente, é onde eu tenho muitas outras referências e muitos outros pensamentos. Se você quiser amadurecer esse assunto, que eu não posso prosseguir, depois o Pedro vai postar, vai apresentar aqui o meu contato, isso, e aí depois envia para mim um zap, que eu passo esse roteiro, está em PDF para vocês, aqueles que quiserem conhecer melhor, estudar um pouquinho mais sobre esse processo da renovação, com a importância que as Escrituras, eu passo para vocês esse roteiro. Tem outros materiais também, que aí os irmãos que quiserem, só me enviar o zap, que aí eu caminho. Ou se você quiser, por e-mail, também eu caminho. Volta de novo, Pedro, para os irmãos anotarem, aqueles que quiserem. Enquanto eu vou falando, quem quiser anotar, anota que depois eu te encaminho. John MacArthur tem uma frase muito importante que ele diz, que é a seguinte: a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensar. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de viver das pessoas é produto dos seus pensamentos. Aí a gente passa para o próximo ponto. Se é tão importante esse processo de renovação da mente, Bia, como que ele acontece? É o que a gente vai ver agora. Como acontece? Como é que isso é operado pelo Espírito? A obra do Espírito Santo em nossa vida é realizada mediante, repita comigo, a aplicação do conhecimento das Escrituras em nosso coração. Se você tivesse uma canetinha aí, eu fiz isso aqui na minha apostila, eu sublinhei aqui a palavra aplicação. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele pega a palavra e ele aplica essa palavra no nosso coração. E quando isso vai acontecendo, a nossa mente, então, vai sendo renovada. A nossa forma de pensar vai sendo transformada. A transformação só acontece quando nós permitimos, se você quiser, sugiro, sublinhe também essa palavrinha aí, permitimos que a influência das Escrituras mude nossa mente, através da renovação dos nossos pensamentos. Esse assunto é tão sério que Paulo deixou até um paradigma de pensamento, um modelo para o pensamento, para a gente fazer assim uma espécie de autoexame. Como que está, ou como que deve ser o perfil do nosso pensamento. Filipenses 4:8. Leia para mim. Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você viu aí que só tem coisa boa, né? Só tem coisa boa que Paulo define como o tipo de coisa que deve encher a nossa cabeça, que deve ocupar nossos pensamentos. Prosseguindo aqui, isso significa que sem a renovação da nossa mente, nossos pensamentos vão continuar os mesmos. Nossas atitudes, nossos sentimentos não serão diferentes. Irmãos, por isso que é tão importante fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos estudando as Escrituras. Nós estamos abrindo espaço para que o Espírito do Senhor modifique nossa forma de pensar. Porque é essa palavra que Ele usa para poder aplicar no nosso coração e gerar, então, a mudança da nossa forma de pensar. Precisamos entender que a renovação da nossa mente é um processo de transformação, e isso inclui as nossas convicções. E eu fiz questão de destacar aqui que, lembrando que uma convicção é uma crença determinante, algo que você acredita tão fortemente que vai afetar o seu modo de viver. Uma convicção é muito mais que uma opinião, pois você é capaz de morrer por sua convicção, mas a nossa opinião, ela pode mudar de acordo com a percepção que nós temos da realidade. Opinião é algo passageiro, é algo vulnerável, é algo que se modifica com o tempo. Convicção é o que fez cada discípulo, cada apóstolo enfrentar todas as perseguições que enfrentaram, a ponto de pagar com a sua própria vida a sua convicção que Cristo era o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos e que morreu na cruz para salvar os pecadores. Essa convicção que aqueles apóstolos tiveram é o que levou eles a anunciar a mensagem. E ao longo da história da igreja, quantas pessoas tiveram que mesmo diante da morte, não renunciaram sua fé. Por quê? Porque a convicção nos leva a ser capaz de morrer por aquilo que cremos. O que faz? Hoje não se escuta falar muito nisso, né? Mas antigamente tinha aqueles homem-bombas, né? Que entrava, amarrava um botão. Pelo menos, hoje a gente não escuta mais tanta comercial disso. O que leva essas pessoas a fazerem isso? É a sua convicção naquilo que eles equivocadamente acreditam, é a convicção que eles têm. E é exatamente isso que a nossa mente precisa ser transformada para poder também nós termos essa convicção naquilo que efetivamente nós cremos nas Escrituras Sagradas. Mas vamos rápido que o nosso tempo está acabando. A chave para a transformação, então, é a renovação da... Repita comigo. A chave para a transformação é a renovação da mente. Pula para entendendo a mensagem de Paulo em Romanos 12, 2. Vou passar aqui rapidinho também. O texto que nós lemos, então,
basta fazermos uma leitura atenta desse texto para percebermos que o ponto que Paulo deixa bem claro é que estamos sendo transformados. Por quê? Pela renovação da mente. A ideia da transformação está relacionada não apenas a uma mudança de conduta exterior, mas é mais profundo do que isso. É o quê? É uma renovação do nosso interior, que gera as mudanças exteriores. Por isso que, se o coração não muda, se a mente não muda, as atitudes não mudam. Os nossos afetos, os nossos amores não mudam, enquanto a nossa mente não mudar. Tinha pessoas que eram tão apaixonadas. Vou dar um exemplo aqui que me veio na mente. Poderia ser qualquer coisa, né? Ele, na sexta-feira, ele era apaixonado por ficar no botequim, tomando uma cervejinha, cantando um pagodinho. Isso era a paixão dele. Ele conheceu a Cristo, Cristo entrou no coração dele, e a sua mente foi transformada. Hoje ele passa perto do botequim, passa perto do bar, vê aquele pagode. Aquilo não desperta mais nele nenhum amor. Mas quando ele chega no culto, quando ele começa a cantar, seu coração ferve, seus olhos enchem de lágrimas. A sua paixão agora é adoração a Cristo. Isso aconteceu porque a sua mente foi transformada pelo poder da palavra de Deus. Então, a transformação significa que nossos motivos e motivações estão sendo mudadas para que tenhamos o desejo de mudar a nossa conduta exterior, tem que vir lá de dentro. E aqui um detalhezinho, em Romanos 12, 2, o verbo ele está na voz passiva, quer dizer o quê? Sedes transformado. Trata-se também de um imperativo, ao mesmo tempo que o verbo está na voz passiva, ele também é um imperativo, ele é uma ordem. Só que no português nós não estamos muito acostumados em usar imperativo na voz passiva. A mãe fala com o filho, fulaninho, faça isso, vai no mercado. A gente sempre, quando dá uma ordem, quando a gente usa o verbo, a gente usa sempre no imperativo. Na nossa língua não é comum a gente trabalhar em ordens na voz passiva. Mas o texto que Paulo escreveu está nos exortando a sermos transformados. Ele não está dizendo para nós fazermos algo, mas para que algo seja feito em nós. Você percebe a diferença? Não é você que se transforma, mas você permite que o Espírito Santo transforme o seu coração. Daí essa diferença, sede transformados. Eu coloquei aqui uma ilustração aqui, que o autor do nosso livro que nós estamos usando coloca, e depois eu te aconselho que leia essa ilustração em casa, que ela demonstra bem esse processo do que é você permitir que algo aconteça na sua vida. Ninguém se transforma. Nós não temos esse poder, mas esse poder opera em nós, através do Espírito de Deus, produzindo em nós essa transformação. Você nunca vai conseguir vencer o pecado sozinho, porque o pecado é um poder, é uma força.
Por isso é aquilo que Paulo escreve em Romanos 7, que é um texto que está na apostila da semana passada, que eu espero que você tenha lido, para poder mostrar que é o poder do Espírito operando no nosso coração que nos capacita a nós vencermos o pecado. É o que Paulo está dizendo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O tempo verbal também está no está no presente. Significa o quê? É que outro ponto que merece destaque na exortação de Romanos 12, 2, é que o tempo verbal está no presente. Isso significa que nós devemos continuar, nós devemos permitir que sejamos transformados. A gente cai naquele ponto da aula passada. Trata-se de um processo contínuo que vai acontecendo na nossa vida. Agora vamos pular para o próximo. Aplique a verdade à sua vida. Repita comigo. Aplique a verdade à sua vida. Atente bem para esse ponto. Colocarmos-nos debaixo da influência transformadora da palavra de Deus significa muito mais do que apenas adquirir conhecimento das Escrituras. Tem pessoas que terminam até um seminário teológico, mas ainda não conheceu Jesus Cristo. Ainda não foi transformado, porque o adquirir conhecimento não é sinônimo de ser transformado. Observa aqui a expressão. Colocarmos-nos debaixo da influência transformadora da palavra de Deus. Significa muito mais do que apenas adquirir o conhecimento das Escrituras. Na verdade, o mero acúmulo de fatos ou de verdades doutrinárias sem uma aplicação à vida espiritual pode levar as pessoas a ficarem vaidosas. Já viu aquelas pessoas? Eu já li a Bíblia toda 10 vezes. Já fiz o seminário tal. Aí cai aquilo que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 8. Mas ele ainda não se deu conta de quanto a sua arrogância domina o seu coração. Ainda não teve a transformação. Terceiro parágrafo. Isso significa dizer, santos irmãos, que um dos grandes problemas do cristianismo atual é nos colocar toda semana debaixo do ensino da palavra de Deus, sem termos a intenção séria de obedecermos a verdade que nós estamos aprendendo. E eu estava pensando aqui nessa realidade. Precisamos aquilo que Tiago fala. Nós não podemos ser só ouvintes, nós não podemos ser só estudantes da Bíblia, nós precisamos ser praticantes. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Leia para mim, Caio. Já viu aquela pessoa que está 10 anos na igreja, sempre escutando as pregações de domingo, dos outros cultos, mas que você não identifica na vida dessa pessoa nenhuma identidade com Cristo, nenhuma
mudança. Parece que a mensagem entra por um ouvido e sai por 2 ouvidos. Entrou por um e saiu por 2. Gente, mas esse irmão, um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, que eu creio que, né? Ele é um mentiroso profissional. E tudo dele, ele mente descaradamente. E ele escuta, mas continua sendo um mentir. Eu dei esse exemplo, poderia ser qualquer outro exemplo. Apenas para poder ilustrar que não há harmonia entre ouvir e praticar. Esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Tiago, então, 1. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Te dou até uma sugestão aí para você pensar. Depois você pense sobre o perigo de ser apenas um ouvinte da palavra. À luz desse texto, depois você pensa. Agora, você observou a expressão que Tiago usa? Lê de novo, Caio. Presta bem atenção. Olha a expressão forte que ele usa nesse texto. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Despojando. Você entende bem? Prossiga. E acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei com mansidão. Ou seja, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você ouviu, você vai precisar guardar no coração, mas você vai precisar colocar em prática. Prossiga. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tornai-vos praticantes, e não somente ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos. Estamos enganando quem? A Deus? Aos irmãos? Ao pastor da igreja? Estamos enganando a nós mesmos. Por isso que quando alguém chega para reclamar, para falar, pastor, fulano de tal, é assim e tal, aqui, irmãos, não se preocupe. Ele não está enganando o pastor. Ele não está enganando os irmãos. O joio vai ficar ali, junto com o trigo. Ele está enganando a si mesmo, em ser um ouvinte da palavra e não se tornar um praticante da palavra. Então, pense nessa sugestão. Os perigos de ser apenas um ouvinte da palavra. Anote um outro texto para você pensar em casa nesse perigo. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 24. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 24. Capítulo 7, versículo 21 até o 24. Quando você chegar ao 24, sugiro que você prossiga na leitura, mas pelo menos leia até o 24. E aqui eu quero, para a gente entrar no próximo ponto da nossa aula, fechando esse primeiro item da renovação da mente, quero te convidar a fazer essa mesma oração que o salmista faz aqui no Salmo 139. Talvez você leu esse versículo e nunca prestou atenção, que isso aqui é uma oração
que o salmista faz. Está escrito aí, vamos ler junto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo é fantástico. Não temos tempo para poder detalhá-lo, mas eu sugiro a você que leia esse salmo inteiro. E quando chegar nesse verso, você guarde ele no seu coração, você memoriza. Essa é uma oração que todos nós sempre temos que fazer. Nós somos especialistas em identificar as nossas qualidades, mas nós temos muitas dificuldades em ver os nossos defeitos. E às vezes, então, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo para nos mostrar quem realmente nós somos, o que realmente domina o nosso coração. É o que ele está fazendo aqui. Bem, agora vamos passar para o nosso próximo ponto. Esse é um ponto que a gente vem trabalhando desde a primeira aula. E eu vou só passar rapidamente sobre ele, que eu quero entrar no próximo, que é a comunhão, em razão que nós estamos trabalhando isso desde o início. Responsabilidade dependente. Em outras palavras, o que o autor está falando aqui, ele está tratando desses dois pontos que nós não podemos esquecer. Aquilo que nós precisamos fazer nesse processo do crescimento, nesse processo da santificação, e a nossa dependência de Deus, através do seu Espírito. Diferentemente do que acontece na regeneração, como nós falamos na aula anterior, no processo da santificação, há essa parceria. É eu e o Espírito Santo. Ele não trabalha sozinho, e nem muito menos você trabalha sozinho. Nós só conseguiremos avançar se nós entendermos que nós temos a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, a nossa dependência dele. Pense em duas linhas paralelas. Aliás, vou dar um exemplo melhor. Você tem, para que um trem possa percorrer o seu destino, ele passa por cima de 2 trilhos, certo? Esses 2 trilhos aqui, começa em Nova Iguaçu, vai até lá em Dom Pedro. Hora nenhuma é 3 trilhos, é sempre 2. Então, ele caminha ali no seu percurso todo sobre esses 2 trilhos. Então, quando você pensar na sua vida com Deus, na sua vida de santificação, nesse processo de crescimento espiritual, você tem que sempre lembrar desses 2 trilhos. A sua responsabilidade é o primeiro trilho. E o segundo trilho é a sua dependência. Se você ficar só com um, o que acontece com o trem? Descarrilha. Então, vou te dar só essa ilustração para você entender esse ponto. E vou ler apenas um exemplo, que é o Salmo 127, versículo 1 e 2, que está aí na apostila e todo mundo vai ler.
Você não pode ler só a última parte do versículo. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Vamos dormir. Não oro mais, não leio mais a Bíblia, não trabalho mais, não luto mais contra o pecado, porque afinal de contas, aos seus amados ele dá enquanto sombra e água. Você esqueceu o restante do versículo. O texto mostra que há duas coisas acontecendo. Há o agir de Deus, mas também há o agir do homem, aquilo que nós temos que fazer. O sentinela vigia. O sentinela não deixa lá o seu posto e vai dormir. Ele fica ali vigiando. Mas quem guarda é o Senhor. Nós trabalhamos pela edificação. Mas quem dá o resultado é o Senhor. As duas linhas estão aqui, exemplificadas nesse salmo. É um bom exemplo da nossa responsabilidade e da nossa dependência de Deus. Então, esse é um ponto, como disse, a gente está trabalhando desde a primeira aula. Se você esquecer tudo, que eu espero que não esqueça, dessa aula, você não pode esquecer desses dois pontos: a sua dependência e a sua responsabilidade. Agora vamos ao nosso último ponto de hoje. Como o cristão pode crescer nessa dependência? Ainda tinha que falar disso, né? Eu já pensei que ia pular para o terceiro, nem tinha visto esse aqui, mas rapidinho aqui. Por que é tão difícil orar? Porque a oração é um dos melhores exercícios da nossa dependência de Deus. E nós, seres humanos, somos isso desde Adão e Eva. Como você e eu somos descendentes de Adão e Eva, então nós herdamos essa característica. Nós gostamos de ter o controle, nós gostamos de ter o poder, nós gostamos de ser independente. Só que na vida cristã, o segredo do nosso crescimento é a dependência constante, a dependência total. Então, nesse ponto, nós estamos falando como o cristão pode crescer na sua dependência de Deus. Só existe um jeito de nós crescermos na nossa dependência de Deus, é através do exercício da oração. A oração nos coloca no nosso lugar. De que não podemos fazer absolutamente nada. Aliás, não poderíamos nem estar aqui vivos se não fosse o próprio Deus manter-nos vivos. Tudo que há nesse universo depende absolutamente do Criador. E a oração, ela nos ajuda a crescermos nesse entendimento e nessa disciplina de dependente. Os crentes mais arrogantes, ou as pessoas mais arrogantes, se você conversar com eles, você vai descobrir logo. Não ora. Não gasta tempo com Deus, porque quem gasta tempo com Deus percebe a grandeza de Deus e percebe a sua insignificância.
Ou seja, nós crescemos, nós assumimos o nosso lugar. A gente vai sumindo, literalmente. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você cresce na sua vida de oração, mais você vê a sua insignificância. Quando você acha que é o tal, quando você acha que é o bom, quando você acha que é capaz, quando você acha que é forte, quando você acha, é sinal que o nosso exercício de dependência está muito fraco. E, no fundo, nós estamos longe. Porque quando a gente se aproxima, a gente se torna cada vez mais dependente. Alguém se recorda que Jesus quase não orava no seu ministério? Ele quase não orava, afinal de contas, ele era o Filho de Deus, ele estava aqui, abriu. Ele quase não orava no seu ministério. Alguém acha que Jesus gastava algum tempo de oração aqui? Gastava? Mais do que eu. Mais do que nós. O exemplo de dependência parte do próprio Filho para com o Pai. Pergunta ao irmão, quer crescer na dependência? Pergunta se ele já sabe como. Então, a receita. Agora, irmãos, é fantástico, presta atenção. É fantástico essa expressão do salmista aqui no Salmo 119. Como ele exercita a oração da dependência. Depois, eu sugiro que você leia esses versículos 33, eu coloquei aqui até o 37, mas era bom que você lesse até o 41. Salmo 119, versículo 33 ao 41. No Salmo 119, nós temos cerca de 22 vezes o salmista, ele pede ao Senhor que o ajude a obedecer a sua lei. O Salmo 119 expressa o grande desejo do salmista de obedecer à lei de Deus. Mas olha para mim, ao mesmo tempo que o Salmo expressa o grande desejo do salmista de obedecer à lei de Deus, expressa também a sua grande dependência de Deus para que seja obediente. Olha que coisa interessante. Ao mesmo tempo que ele queria obedecer, ele pedia a Deus ajuda para obedecer. E isso está expresso nesses verbos que estão aqui. E eu coloquei em negrito para você perceber esse exercício de oração dependente aqui. Ó. Vou ler só os verbos. Ó. Ensina-me. Não vou ler todo o versículo, só a primeira palavra, só o verbo. Ensina-me. Ele está pedindo a Deus na sua oração. Ensina-me. Qual o segundo? Dá-me entendimento. Qual o próximo? Guia-me. Qual o próximo? Inclina-me. Desvia os meus olhos. Vivifica-me. Essa é uma oração que ele faz, mostrando assim, que ele queria obedecer a Deus, a sua lei, mas que ele reconhece que ele precisava de Deus para que ele fosse obediente. Você entendeu? O nosso desejo de obedecer a Deus não é suficiente. Nós precisamos da sua própria graça no coração, nos capacitando para sermos obedientes.
Por isso que eu coloquei essa sugestão aqui, depois você lê isso com calma em casa. E a minha sugestão para cada um de nós é que nós deveríamos memorizar essa oração. A nossa geração de crente não tem costume de orar os salmos. Mas no passado, na história da igreja, era comum se utilizar os salmos para oração, para orar com base nos salmos. A nossa geração perdeu esse hábito de orar, mas o livro de Salmos tem centenas de orações que nós precisamos voltar a elas e praticá-las na nossa vida. Aqui está um exemplo de uma oração que o salmista faz, de dependência e de responsabilidade. Amém? Então, nosso último ponto, que eu queria mais tempo para falar, mas esse aí. Tenho 9 minutos apenas. A importância da comunhão no nosso crescimento espiritual. Muitas pessoas acham que a comunhão com os outros irmãos é algo desnecessário. Pensa que pode seguir na caminhada da vida cristã, mantendo o relacionamento com Cristo, mas desprezando a comunhão com outros irmãos. Mas, de acordo com o ensino da Escritura, a comunhão faz parte da nossa vida no reino de Deus. E também é uma das formas que temos para crescer espiritualmente. Sendo a comunhão espiritual com nossos irmãos algo tão importante, creio que o nosso primeiro passo para entendermos o sentido bíblico da comunhão. A Bíblia ensina que a comunhão espiritual com outra pessoa pressupõe a comunhão com Deus. Pois se não temos comunhão com Deus, se não aprendemos dele, não teremos nada para compartilhar com as outras pessoas. Qual é a base da comunhão na igreja? Quantos acham que é o lanche depois do culto? Um almoço dia de domingo? Um cachorro quente? Uma pipocada? É um montão de pipoca, não é uma pipocada? Queridos irmãos, é comum nós confundirmos comunhão com ajuntamento social. Quando a gente se reúne, é muito bom um cachorro-quente, numa pipocada, no almoço, no jantar, mas a comunhão não se resume nisso. A comunhão é algo muito mais profunda. Não temos tempo para falar, mas eu quero te pedir encarecidamente que você leia esse roteiro aqui, essa parte da comunhão, e principalmente aqueles que forem mais interessados em crescer na comunhão, eu sugiro a leitura desse livro fantástico, que é A Comunidade Verdadeira, a Prática da Coinonia. O autor aqui, que é o mesmo autor desse livro que nós estamos estudando, ele faz assim uma análise da comunhão nas Escrituras, como que nós precisamos entender os diversos aspectos que a comunhão acontece dentro do reino de Deus. É, comunidade verdadeira. Mas se você não comprar o livro, esse é um livro baratinho, não chega nem R$30 esse livro. Mas se você não comprar o livro, por favor, não deixe de ler essa parte do roteiro, onde a gente está falando aqui dessa importância da comunhão. Como que
Deus usa a comunhão para poder promover o nosso crescimento espiritual. Existem diversos textos que a Bíblia fala da comunhão. Sabe o que eu descobri estudando aqui sobre comunhão? Eu já escutei muito falando, pastor, nessa igreja tem muitas panelinhas. Quem já escutou isso? Sabe o que eu descobri? Que as panelinhas é algo muito bom. As panelinhas, como as pessoas falam, são grupos de comunhão. Só o problema é o quê? Que as panelinhas não podem ser fechadas, blindadas. As panelinhas têm que ter um aspecto multiplicativo. Ou seja, eu quero trazer mais panela para o meu grupo, para inserir. Mas panelinhas são grupos de comunhão. E na igreja tem diversas panelinhas, são diversos grupos de comunhão. Esse é o que a forma que deveria ser, pelo menos. Agora eu vou pular rapidinho aqui. Como a comunhão espiritual deve ser exercitada. Como a comunhão deve ser exercitada. Depois você vai ler a importância da comunhão. E aqui, rapidinho, como que a comunhão pode ser exercitada. Primeiro, letra A. Compartilhando a verdade bíblica. Queridos irmãos, a comunhão espiritual é uma oportunidade que nós temos para poder compartilhar as verdades de Deus, as verdades das Escrituras. E ela sempre deve girar em torno desse ponto, do compartilhamento das Escrituras. E quando nós compartilhamos os nossos pensamentos com outras pessoas, nós aprendemos, pois somos forçados a organizar e a desenvolver nossas ideias. Quando você se reúne com um grupo de irmãos, para poder, naquele grupo, vocês pensarem num texto bíblico, para vocês, naquele grupo, compartilharem verdades bíblicas, ali vai estar acontecendo o crescimento, porque você vai acrescentar algo à vida daquele irmão, aquele irmão vai acrescentar algo na sua vida. Grupos de estudo, pequenos grupos de estudo, é fantástico isso. Antigamente, uma panelinha para estudar a Bíblia, olha que coisa boa. Compartilhar as Escrituras. Falando rapidamente, outra forma, a transparência uns com os outros. Além de compartilharmos das verdades bíblicas, também devemos aprender a compartilhar nossos fracassos, desânimos, bênçãos, alegrias. Isso tudo é exercício de comunhão. Eu destaquei aqui alguns textos bíblicos que falam disso. Por exemplo, Tiago 5,16, que é que diz? Confessai. Queridos irmãos, aqui é um nível de comunhão muito grande. Você não vai chegar perto do irmão que você viu outro dia. Falar, irmão, vou te contar um pecado que eu cometi.
Você nem conhece o irmão? Você só confessa o seu pecado para um irmão que você tem confiança. Aqui nesse texto de Tiago, nós temos um nível de comunhão muito elevado, a ponto de eu chegar para o irmão e confessar a ele, e pedir que ele ore junto comigo, ou que ele me ajude a sair dessa situação que eu estou. Observa o nível de comunhão a ponto de ter coragem de compartilhar o pecado. E há um poder muito grande na confissão. Tiago termina dizendo que vocês serão curados. Na verdade, o sentido da palavra curados quer dizer restaurados. Próximo texto, ele diz o quê? Consideremos estimular, um sinônimo para estimular. Motivar, incentivar, alimentar, no sentido de ajudar a pessoa a crescer ou a continuar no amor e nas boas obras. Você viu que o irmão está meio triste, meio... Aí você chega para ele e dá uma palavra de incentivo, dá um abraço, né, Marcinho? Um abraço. Abraço é uma coisa muito boa. Próximo texto. Pelo contrário, leia. Irmão, cuidado, esse caminho que você está entrando é muito perigoso. Você está divertindo a pessoa, você está exortando a pessoa, e você também aceita ser exortado. Aconselhai-vos mutuamente, Colossenses 3,16. E por último, alegrai com os que se alegram, e chorai com os que se choram. Você consegue perceber aqui a ideia de comunhão, sim ou não? Sim. Não, mas não vale ficar só nessa primeira parte. Alegrai com os que se alegram. Tem que chegar na segunda parte. Na festa vai todo mundo. No enterro não aparece ninguém. É chorar com os que choram e se alegrar com quem se alegra. A gente vai na festa, mas a gente vai também no enterro, no sepultamento. Outra coisa que está em desuso, mas que a gente precisa resgatar: orar juntos. A oração com outro irmão e um pelo outro é um ingrediente fundamental da comunhão. Precisamos ser parceiros de oração um dos outros. Às vezes você tem um parceiro para jogar futebol, você tem um parceiro para comer McDonald's, você tem um parceiro para assistir o jogo do seu time, mas você precisa de ter parceiro de oração. Parceiros de oração. É uma forma de nós desenvolvermos a comunhão. E, em último lugar, servir uns aos outros, que também vamos falar na aula que vem. Encerrando, quero mostrar a você aqui essa tarefa que eu deixei para você pensar em casa. Vai te ajudar muito. Que tipo de pensamentos tem ocupado a sua mente? Quem está influenciando a sua mente? Será que é as redes sociais, os seriados, a cultura do mundo, ou as escrituras estão influenciando a sua mente?
Isso aqui é você falando, né? Os meus pensamentos têm gerado paz, segurança, esperança no meu coração. Olha aquela listinha de Paulo em Filipenses 4:8. Aquela lista gera isso, gera paz, gera segurança, gera esperança no coração. Você concorda que a comunhão entre os irmãos colabora para o nosso crescimento espiritual? O que podemos fazer para desenvolver a comunhão com outros irmãos? Em sua opinião, por que a oração é considerada como uma forma de exercitarmos a nossa dependência de Deus? Santos irmãos, peço a vocês, não deixe de ler essa parte, principalmente que nós passamos rapidamente sobre a comunhão. E como eu disse, nosso tempo é curto e às vezes a gente corre. Por isso que é importante você fazer uma releitura em casa. Isso faz com que você fixe os conceitos que são passados nessa aula. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração e que você permita-se ser influenciado pelas Escrituras e, consequentemente, termos a nossa mente transformada. Vamos estar de pé.